Lá onde eu cresci, o povo dizia uma coisa que até hoje me arrepia. Quem escuta propostas 17 e 17 já não pertence só a este mundo. Tinha um rapaz chamado Rafael, de 22 anos, apertado de dívida, com a cabeça pesada e o coração cansado. Na tarde do dia 17 de março, ele entrou sozinho num quarto de pensão, fechou a porta e falou baixinho, quase chorando: "Se tem alguma coisa me ouvindo, me tira dessa vida torta, mas acaba logo com isso." Na mesma hora, o ar esquentou. O relógio do quarto parou em 17 e 17. No outro dia, Rafael acordou com uma frase escrita no celular: 17 dias. Ele achou que era trote, mas 17 dias depois, uma van virou na estrada e morreram exatamente 17 pessoas. Depois disso, tudo começou a girar em volta do mesmo número. 17 passos até o portão. 17 minutos de atraso no ônibus. 17 gotas de sangue no chão depois que ele cortou a mão. E sempre que o 17 aparecia demais, alguém sumia ou morria. Rafael passou a marcar tudo num caderno. Datas, horas, nomes, idades. E percebeu uma coisa pior que desgraça anunciada. As pessoas que cruzavam o caminho dele quando completavam ciclos de 17 acabavam sendo levadas por alguma tragédia, como se o pacto não tirasse a vida dele, tirasse a dos outros, para manter a dele de pé. Aí veio o pior. No dia 17 de agosto, às 17h17, Rafael abriu o caderno e viu uma página que ele jurava não ter escrito. Nela estava o nome do próprio pai. E embaixo, só uma frase: "Toda 17ª sobrevivência precisa de uma despedida." Desesperado, Rafael correu para a casa do pai, mas quando chegou, encontrou a porta aberta e a televisão ligada. Dizem que, depois desse dia, Rafael sumiu da cidade. Mas todo ano, no 17 de março, alguém encontra um número rabiscado em parede. E tem gente que jura que, quando o relógio bate essa hora, uma voz baixa pergunta: "Você quer trocar sua dor por quanto tempo de vida?" E você, teria coragem de responder? Conta aqui nos comentários se na sua cidade existe algum número ou data que o povo trate como maldição. Se você gostou desse caos, curte e segue a gente. Muito obrigado de coração e bem-vindos ao Canto da Prosa.